Então, voltamos ao nosso projeto ETEC Bank e nós estamos definindo as cardinalidades. Na aula anterior, na videoaula anterior, nós definimos as duas cardinalidades do relacionamento entre cidade e estado. Explicamos tudo direitinho. Se você ficou com alguma dúvida, volta lá, assiste o vídeo novamente para a gente dar sequência nos nossos estudos. Entenda, tire todas as dúvidas que existam para entender por que esse relacionamento aqui, né, esse relacionamento ele é do tipo 1 para N, e agora nós vamos tratar desse relacionamento aqui. Então, existe um relacionamento entre entidade cliente e entidade cidade. O cliente mora na cidade e numa cidade cadastrada nós podemos ter clientes. É isso que está escrito aqui em forma de gráfico. Então, vamos fazer primeiro assim, ó. Um cliente, qualquer cliente, por exemplo, o Antônio da Silva Mariano é um cliente. O cliente mora em uma cidade no mínimo, uma cidade no máximo. Então, a cardinalidade aqui em cima é 1 para 1. Um cliente mora em uma cidade. Agora, em uma cidade cadastrada, por exemplo, acabamos de cadastrar a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Quantos clientes de Santa Rita do Sapucaí nós podemos ter no nosso banco de dados? Eu entendo que a nossa tendência é responder, olha, nós podemos ter vários clientes, é verdade, mas nós temos que responder no mínimo e no máximo. Então, eu posso ter cadastrado Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, mas não tenho nenhum cliente ainda dessa cidade. Então, a cardinalidade mínima aqui é 0. Mas eu posso ter vários clientes. Então, a cardinalidade máxima é N. Certo? Tudo bem? Então, nós temos aqui ó, a cardinalidade 1 para 1 e a cardinalidade 0, N. Cardinalidade mínimo 1, máximo 1, cardinalidade mínimo 0, máximo N. Bom, como é que nós vamos definir, então, o tipo do relacionamento? Este relacionamento aqui, a gente pega o máximo e o máximo. Os máximos são 1 e N, N e 1. E como é que a gente escreve isso? Em ordem crescente. Então, o menor valor e o maior valor. Portanto, esse relacionamento também é do tipo 1 para N. Então, eu vou pegar essa observação aqui e vou aproveitar. Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar essa observação para eu me lembrar, nós nos lembrarmos, que este relacionamento aqui também é do tipo 1 para N. Lembrem, o que está em azul aqui, essa observação em azul, não faz parte do projeto, é só para a gente não esquecer que esse relacionamento é do tipo 1 para N. 1 para N, qual é o máximo 1? É aqui, ó, máximo 1 é cidade. Qual que é o máximo N? O máximo N é cliente. Tá bom? Vamos fazer mais um? Aproveitar essa videoaula para fazer mais um. Então agora, deixa eu dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos estudar as cardinalidades, clique no salvar, entre cliente e conta. Então vamos lá, ó. Uma conta corrente lá no banco, ela pertence a um cliente. Então, por exemplo, você foi lá no banco e você abriu, olha, eu gostaria de abrir uma conta corrente. Olha, sua conta corrente tem o número 123 456. E por enquanto, o gerente não te deu nenhum crédito, o valor do crédito é 0. Tá legal. Quem é o proprietário dessa conta corrente? É você. Então, uma conta corrente pertence a um cliente. Então, no mínimo 1, no máximo 1. No mínimo 1, no máximo 1. Clique no salvar. E aí, você, por exemplo, já está cadastrado lá no banco de dados. Quantas contas correntes lá no banco, no ETEC Bank, quantas contas correntes você tem? Olha, eu entendo novamente que provavelmente você tem uma, né? Provavelmente você pode ter até várias, mas a ideia é responder, no mínimo, qual é a possibilidade mínima, qual é a possibilidade máxima. Então você pode ter sido cadastrado, uma pessoa qualquer,
pode ter sido cadastrada, mas ela ainda não abriu nenhuma conta. Então, pode parecer estranho, mas a pessoa pode ter sido cadastrada, mas ela não tem nenhuma conta, mas ela pode ter várias. Então, a cardinalidade aqui é 0N. Provavelmente ela terá uma, é possível que ela tenha várias, mas existe a possibilidade de, no mínimo, 0. Isso existe. Então, a gente tem que destacar aqui que isso é possível. Pode não ser provável, mas é possível. Então, dessa forma, clique no salvar, nós definimos as duas cardinalidades desse relacionamento aqui, ó. E, novamente, como é que a gente vai chegar no tipo do relacionamento? Nós vamos pegar os dois máximos. O máximo 1, o máximo N, ou N e 1, os valores máximos, coloque isso em ordem crescente, chegamos à conclusão que essa conta corrente, esse relacionamento também é do tipo 1 para N. Então, para poder destacar, vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui a observação que não faz parte do projeto, mas vai nos auxiliar nas próximas etapas a nos lembrarmos que esse relacionamento é do tipo 1 para N. Vamos aproveitar? Vamos fazer mais um aqui, ó. Essa conta, ela fica numa agência, naquele prédio lá na Avenida X, né? Então vamos lá, ó. A conta corrente que pertence a um cliente, por exemplo, pertence a você, em que agência que ela fica? Então, olha só, a própria pergunta, ó, uma conta corrente, ela fica em que agência? Então, ela fica em uma agência. Tá legal? Então, uma conta corrente fica em uma agência. Agora, naquela agência, foi aberta uma agência do banco. Tá? Quantas contas correntes aquela agência pode ter? E, mais uma vez, provavelmente ela vai ter várias, né? Mas nós temos que responder qual é a possibilidade mínima, qual é a possibilidade máxima. Então, pode ser que não tenha nenhuma. Olha, imagina, a agência acabou de ser aberta. Agora, nesse minuto, quantas contas correntes ela tem? Nenhuma. Mas vai passando o tempo e provavelmente ela vai ter várias. Então, as respostas aqui são no mínimo 0 e no máximo N. Ora, temos aqui o relacionamento que vai ter o máximo 1, o máximo N, portanto, este relacionamento também é do tipo 1 para N. Então, vamos dar um clique aqui, copiar, colar e colocar a observação aqui pertinho para a gente se lembrar que esse relacionamento é do tipo 1 para N. Clique no salvar e lá já fizemos definimos as cardinalidades e os tipos de 4, 1, 2, 3, 4 relacionamentos. Faltam ainda 3 e nós vamos fazer isso na próxima videoaula. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!